Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo Luísa Machado. Ela é coordenadora nacional da saúde do idoso do Ministério da Saúde. Tudo bem, Luísa? Tudo bem. Muito grata pela sua presença. E nós vamos falar sobre a prevenção à osteoporose, que deve começar na infância. Então, podemos começar por esse assunto. Por que começar na infância? Ninguém envelhece aos 60 anos, né? E o Ministério da Saúde, preocupado com essa questão da osteoporose, né, lançou essa campanha durante essa semana, porque dia 20 de outubro foi o Dia Mundial de Combate à Osteoporose. Ah, ótimo. Então, foi a semana realmente assim que nós tivemos os olhos voltados para a questão da osteoporose no país. E é muito importante lembrar que ninguém envelhece aos 60. Então, se você quer ter ossos fortes, porque o que é a osteoporose? Nada mais é do que a diminuição da massa óssea. Então, se você quer fortalecer os ossos, logicamente, esse processo tem que ser feito desde a infância. E seria de que forma? Quando nós lançamos a proposta da Campanha Nacional de Prevenção da Osteoporose, da criança à pessoa idosa, alguns me perguntaram assim, mas vem cá, a criança tem osteoporose? A criança pode até ter. É mesmo? Dentro de um processo. A criança que não faz uso de cálcio, né? Que não consome cálcio. Também acho que tem que tomar sol, né? Uma coisa então, assim. Existem os sintomas, né? E nós, consequentemente, temos que pensar na prevenção. Uma criança que não faz uso de cálcio, que não pega sol, que vive diante da televisão o tempo todo, ou de um computador, que não corre, que não brinca, que não faz nada ao ar livre, né? Não pula, não sobe em árvores. Então, a gente quer estimular exatamente isso. A chamada da campanha Prevenção da Osteoporose, na realidade, tem o foco na prevenção desde a criança. Por quê? Para que essa criança tenha ossos fortes, para que seja um adulto com os ossos fortes, consequentemente, uma pessoa idosa com melhor qualidade óssea. O desgaste ósseo acontece ao longo da vida. Como eu falei anteriormente, ninguém envelhece aos 60. Mas se você quer ter uma velhice de melhor qualidade, mais saudável, tem que tratar lá atrás. Com certeza, prevenção, né? Começa lá atrás. E assim, hoje no Brasil, qual seria a incidência dessas crianças que não vão para a rua? Porque anteriormente não, a gente, na nossa época, na minha época, eu ia para a rua, brincava, subia em árvore, esse tipo de coisa. E lógico que essa doença é uma doença nova, né? São mais por essas crianças aí da década de 2000, de 1990 para cá. Já detecta qual é o número de crianças que estão nessa situação? Não, porque é o que eu falei para você. Como a osteoporose é uma doença muito silenciosa, né? Ela só surge aos poucos. Então, você só detecta, né, muitas vezes após uma simples fratura. Deu um entorse. E o que mais sofre com as fraturas são as pessoas idosas. Com certeza. Os idosos, o foco nosso, na realidade, é a prevenção para que o idoso tenha uma melhor qualidade de óssea. Então, quando a gente fala que a pessoa levou um tombinho pequeno e fez uma fratura de fêmur, na realidade, os ossos já estavam enfraquecidos. Que coisa, né? E o SUS atende, por exemplo, para fazer um exame, para fazer a medição? Na realidade, qual é o exame que detecta a osteoporose? Confirmação do diagnóstico. É a densitometria óssea. E nós temos hoje em diversas unidades o densitômetro, né, que é o equipamento utilizado. Mas tem não é que toda a população vai fazer. Tá certo. Densitometria não existe. É como a mamografia, é rastreamento. Mas o que nós queremos? Exatamente esse olhar. Porque você disse, é uma doença nova? Não, não é uma doença nova. Então, é uma doença que sempre existiu, como todas as outras. Tá? Só que hoje a população está vivendo mais. Com certeza. Então, se a população está vivendo mais, se você lembrar que a expectativa de vida em 1900 era de 33 anos, quer dizer, morria-se muito jovem. Morria-se por conta de quê? De doenças infecto-contagiosas. Hoje morre-se por conta de quê? Doenças crônico-degenerativas, as complicações das doenças crônicas.
Então, se a gente analisar, hoje a expectativa de vida são 75 anos praticamente. 75,8 aqui em Brasília. Nossa, alto já, né? E você precisa, exatamente, e quem daqui, hoje nós temos mais de 20 milhões de idosos. Em 2025 nós teremos 32 milhões de idosos. Nossa. E em 2050 o percentual de idosos será equivalente ou maior ao percentual de crianças de 0 a 14. Realmente nós estamos no pico agora, né, de jovens. E agora começa a decrescer, né? Exatamente. E se você analisar direitinho, isso é natural. Hoje, parece que o marco da população mundial são 7 bilhões. Vai ser a próxima semana, né? 7 então, bilhões. Você imagina se nós temos aí nesse mundo. E não é só o Brasil que está nesse processo de envelhecimento. A diferença é que o processo do envelhecimento no Brasil foi muito rápido e muito intenso. Uhum. Se você deve lembrar que na década de 70, nós éramos classificados um país jovem. É verdade. Né? Eu era adolescente, era a Copa do Mundo de 1970. Nós éramos 90 milhões de habitantes do Brasil. Hoje nós somos 200 milhões de habitantes nesse país. Nossa. Então, a situação mudou muito. E o Brasil é um país muito grande, com diversidades. Uhum. Uma coisa é você envelhecer morando na Avenida Atlântica, uma bela aposentadoria, cercada de cuidados. Outra coisa é você envelhecer no interior, sem condições de saúde, sem uma boa remuneração, sem cuidados. Sem alimentação adequada. Alimentação adequada. Então, quando a gente preconiza a prevenção, por quê? A prevenção parte de onde? Uma boa alimentação, alimentação saudável. Tudo parte da prevenção. Alimentação saudável, atividade física, pegar sol sem filtro solar num horário saudável, que a gente chama até 10 horas da manhã e após as 16. Tá. Quer dizer, totalmente sem filtro solar. Porque o filtro solar bloqueia. E o que acontece? Por que você precisa do sol? Por causa da vitamina D, que fixa o cálcio nos seus ossos. Os alimentos, queijo, leite e seus derivados, o leite, o iogurte, o queijo. Hoje algumas crianças têm alergia à lactose. Então nós já temos leite de soja enriquecido com cálcio. Certo. Lógico, o percentual de cálcio é menor. Mas a gente precisa estimular o consumo de pelo menos 1000 unidades ao dia de cálcio. Corresponde a 4 copos de leite. Nossa. Diariamente. Mas aí, se você pensa, é muita coisa, mas você faz o uso de um copo de leite pela manhã, né? E naturalmente sem café. Tá. Ou com pouquíssimo café, porque o café, assim como os refrigerantes, contribuem também para a diminuição do cálcio no organismo. Não faz o processamento da fixação. Então, você tem que pensar o que nós queremos. Alimentação saudável, né? Que eu falei, do leite e derivados. O peixe, como o salmão, a sardinha, tem um grande teor de cálcio. As verduras escuras, como brócolis, couves, escuros, né? Mas eu sempre vi. Mas esse daí, na realidade, para você conseguir adquirir um quantitativo maior de cálcio, você tem que comer muito. Muito. E diariamente. Então, e atividade física? Preconizar atividade física. Se você não pode fazer ir para academia, mas que você caminhe pelo menos todo dia, no mínimo 15 minutos ao sol. Não é tanto assim, né? 15 minutos é quase nada, no mínimo, né? A gente preconiza no mínimo. Essa população de 20 milhões hoje de idosos no Brasil, quantos estão com os ossos fracos ou têm a osteoporose? Bem, a gente classifica aproximadamente em torno de 13% das mulheres, no mínimo. Então, osteoporose não dá só em mulheres. Né? E nós temos aí um quantitativo de 8 a 10% de homens. É mesmo alto, então, hein? Então, a gente tem que pensar, e o homem não procura um atendimento. Então, nós precisamos estimular o homem também que procure um atendimento. E o período do homem, normalmente, quando surge a doença, é em torno dos 60, 70 anos. A mulher, normalmente, no período aquele período da pré-menopausa, faixa dos 50 anos, ela deve procurar. E quem é que faz o diagnóstico? Lógico, pela sua história. Se você for uma pessoa de baixa estatura, muito branca, muito magra, que não pega sol, que não gosta de leite, de seus derivados, não faz nenhuma atividade física, você já tem propensão. E você tem caso familiar
Sua mãe, sua avó, pessoas na família que já estão portadoras de osteoporose, você deve procurar um médico. Quer dizer, tem toda a questão da história também. Né? Se a pessoa não tem caso nenhum na família, não tem uma alimentação saudável, pratica atividade física, pega sol moderadamente, né? Não estou dizendo que ninguém vai ficar torrando ao sol, pelo amor de Deus, porque aí a gente consegue uma outra complicação. Então, eu acho que são coisas que você não fez uso durante um tempo prolongado de corticoide. O corticoide é outro problema também, né? Para fixar o cálcio. Não fixa, ele desgasta os ossos e acelera o processo. Essa campanha começou no dia 20 e vai até quando? Bom, vai para sempre, né? Agora... E, na realidade, o que a gente quer? Isso é a maneira de alertar a população. Quando a gente alerta a população, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre buscando. Esse ano nós fizemos essa grande campanha, que foi aqui no lançamento do Parque da Cidade, mas os diversos estados do Brasil também acompanharam, também fizeram. Quer dizer, eu estive em São Paulo, sobre São Paulo fez um grande movimento, e nós precisamos divulgar isso constantemente. É saúde da população. Eu acredito muito na prevenção. Eu também. E o ministro da Saúde lançou, o nosso ministro Alexandre Padilha, lançou agora em agosto, junto com a presidenta Dilma, em setembro, aliás, junto com a presidenta Dilma lá na ONU, né, o Plano Nacional de Enfrentamento às Doenças Crônicas. Isso é uma questão de alerta para a população. Se você quer ter melhores condições de saúde, você tem que fazer a prevenção. Os gastos são altíssimos. Quando a gente foca a questão da osteoporose, a nossa grande preocupação, enquanto área técnica de saúde do idoso, é exatamente com os idosos que estão aí fragilizados, vítimas de osteoporose que sofreram quedas. E uma queda em pessoas idosas é um problema seríssimo. Quase uma sentença de morte, né? E muitas vezes é o que acontece. O idoso que sofre a primeira queda, ele começa a ter medo de sair de casa, ele começa a ter medo de andar. E as complicações, né? E as complicações. Ele fica acamado, ele precisa de cuidados, auxílio nas tarefas do dia a dia. Ele precisa de alguém que o acompanhe sempre, e a família muitas vezes não está preparada. A maioria não está, porque além de ter preparo financeiro, tem que ter paciência, cuidados, e muitas vezes a família inteira tem que trabalhar. E aí como é que faz? Tem que contratar alguém para ajudar. E muitas vezes o idoso sofre uma queda, faz uma fratura de fêmur, fica em cima de um leito hospitalar, e pode vir a falecer contrai uma infecção hospitalar. Teria assim um local no site do Ministério da Saúde onde a pessoa pudesse pegar mais informação? Sim, no site da área técnica de saúde do idoso. E aí então é www.saude.gov.br/saúde do idoso. Saúde do idoso. Tudo junto. Certo, muito grata. Eu acho que foi bem esclarecedora. Os nossos internautas, a partir de agora, vão tomar um pouco mais de cuidado, né? As crianças hoje que ficam muito em frente à internet, a gente vai mandar um recado especial para elas. É importante que as crianças saiam de frente da televisão, de frente do computador, pratiquem mais atividade, brinquem ao sol, ao ar livre, subam em árvore, tenham uma vida mais saudável. Mais saudável. Bom, então, muito grata. Eu que agradeço estar aqui, é um prazer falando sobre as ações do Ministério da Saúde.